Sejam todos bem-vindos a mais um podcast nessa quinta-feira do dia 16 de novembro. Essa semana, pessoal, saiu essa notícia aqui pra gente, que a inflação ao consumidor nos Estados Unidos ficou abaixo do esperado. Isso aí é muito legal, porque a variação anual do IPCA, o CPI americano, está em 4%, favorecendo a interrupção de subida de juros nos Estados Unidos. A previsão para a última reunião agora em dezembro é de estabilidade de taxa de juros. Significa que possivelmente já em 2024 os juros lá fora pode voltar a cair, tá? Isso é um cenário muito positivo, principalmente para quem comprou renda fixa americana com marcação a mercado. Um cenário muito positivo para quem comprou imóveis americanos, real estate, os REITs, e para quem embolsou bastante ativos suscetíveis à impressão de moeda, como ouro, prata e Bitcoin, dentre todos os ativos que a gente vem comprando. Além disso, pessoal, quando os juros lá fora começam a baixar, favorece o nosso Banco Central também baixar juros aqui no Brasil. É por isso que o Ibovespa subiu aí para 124 mil pontos e é por isso que o Bitcoin subiu 20% e é por isso que a bolsa lá fora subiu 1,5% na semana passada, tá? Então, muito positivo o cenário. Lembre-se que eu falei em alguns meses atrás que a gente estava muito perto do teto de juros lá fora, então esse dado favorece essa análise, tá? Claro que ninguém tem projeção de futuro, muitas variáveis ainda contam, mas esse é o cenário macro que a gente está de olho e isso favorece a gente terminar de aportar nos imóveis para quem não aportou, tá? Inclusive eu queria falar de dois casos aqui com vocês. Um é o WPC. Pessoal, o WPC é um REIT que a maioria de vocês tem na carteira e ele fez um spin-off. O que é um spin-off? Ele tirou um setor dele aqui que estava muito prejudicial e criou uma ação nova que chama NLOP. Então, se você tem o WPC na carteira, pode perceber que você ganhou aí um ativo novo que chama NLOP, tá? Isso aconteceu em quem tinha mais de uma quantidade de ações, se eu não me engano era 12 ou 15 ações do WPC, ganhou uma NLOP. Quem tinha menos ganhou em dinheiro, tá? O NLOP é um spin-off de escritórios do WPC. Então o que é o WPC? É um fundo imobiliário, é um real estate, que tinha todos esses setores envolvidos, tá? Tinha setor de varejo, de consumo discricionário, de comida, automotivo, healthcare, e tinha uma fatia aqui, pessoal, que era office, ó, 16% era office. Como os imóveis de escritório lá nos Estados Unidos têm sofrido bastante por causa da pandemia e do sistema híbrido agora de trabalho, o pessoal fez o quê? Tirou essa fatia aqui do seu real estate e criou um fundo imobiliário apenas de escritórios, tá? Que chama NLOP. O que você vai fazer? Você que ganhou uma ação, duas, três, quatro, cinco, 10 ações do NLOP, você vai entrar aí no seu home broker e vai vender tudo que tiver escrito NLOP, tá? Porque nós não compramos um ativo de escritório apenas, nós compramos um REIT diversificado, que é o WPC. E é por isso que o WPC desceu tanto de cotação, porque o que acontece? Se você tinha lá 100 reais e agora você tem 20 mais 80, então o WPC você vai ver que ele caiu muito, ele só vale 80, mas você tem o NLOP lá e mais dinheiro no seu caixa. Então é igual você comprar a vaca grávida ou comprar a vaca mais o bezerro, tá? Então o que você vai fazer? Você vai vender o bezerro e vai continuar com a vaca. Lembrando que por causa desse spin-off, por causa da alta taxa de juros nos Estados Unidos, esse REIT está muito descontado, atualmente pagando quase 4,5% ao ano em dólares, tá? Então vale um pequeno aporte aí no WPC se você tiver ele abaixo da meta, tá? Então ele é um REIT de 395 imóveis, tem mais de 395, imóveis e tem mais de
322 locatários. E agora o WPC se tornou muito parecido com o STAG. Ele ficou com maior parte aqui em setor de armazém e setor de indústria, mantendo ainda uma fatia em self-storage e uma fatia em varejo, tá? Ele sozinho é maior do que todos os nossos fundos imobiliários do Brasil junto. E os números são muito bons, tá? Só reforçando aqui, 1.472 propriedades, 395 inquilinos, com uma ocupação de 98%, uma vacância de 2%, principalmente agora porque se livrou dos escritórios e terceirizou isso para um outro REIT, tá bom? Então aqui é só a notificação falando do Enilop Spin-off, vocês podem vender essa ação da carteira e pode reaportar no WPC. Outro ETF de imóveis que sofreu bastante com a marcação a mercado da taxa de juros dos Estados Unidos foi o SCHH, que é um ETF apenas de imóveis americanos que tem os maiores fundos imobiliários na sua constituição. Dentre eles o Prologis, o American Tower, o Equinix, o PSA, o DLR, entre outros, tá pessoal? E esse ETF sofreu bastante, acho que caiu quase 20% desde a subida da taxa de juros, e ele está no ponto ótimo para vocês aportar antes da queda da taxa de juros. Então aproveitem esse cenário, porque lembrando, o nosso déficit fiscal no Brasil está caminhando a passos largos, né? Logo, logo vai ser necessário emitir mais dívida, com o custo da dívida ainda alto, e o cenário para o real no médio prazo não é bom. Então aproveitem esse oba-oba de taxa de juros baixando, aproveita a bolsa próxima dos recordes e o dólar a 4,88, aproveitem, dolarize e compra os imóveis americanos que logo logo eles vão começar a decolar e aí vocês vão querer comprar quando estiver lá no topo, sendo que o momento ideal é agora, tá? E só para finalizar a semana, mais uma notícia péssima para o investidor brasileiro. A Magalu aqui errou contabilmente 830 milhões de reais, né? É o reflexo do Brasil isso, né? Como é que tu investe num país em que o cara erra 1 bilhão no contábil da empresa, né, meu? Tipo, não é o troco do supermercado, é 1 bilhão, né? E errou da mesma forma que a Americanas do ano passado, esse ano, não lembro. Então, pessoal, o Brasil tem uma segurança jurídica muito baixa. Toda hora muda a forma de tributar, cada um faz o que quer com a sua contabilidade, você não tem segurança jurídica nenhuma investir na empresa, de repente não era aquilo, e é que a empresa do novo mercado, teoricamente, teria um maior grau de governança, né? E aí vocês veem que não é bem assim, não. Aproveitem essa janela de dólar a 4,88 e já manda tudo para fora aí no aporte do mês, tá? Então é isso, pessoal. As notícias da semana, qualquer dúvida estou à disposição. Não esqueçam de vender o Enilop e aportar no exterior. Logo, logo a gente vai ter cenários positivos para a carteira. Qualquer dúvida é só me ligar. Valeu!